Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre as novas pesquisas que saíram do Lula. Saiu uma pesquisa da Quaest agora muito detalhada e que mostra uma tragédia para o Lula, tá? Como diz aqui o Lauro Jardim, nova pesquisa da Quaest é a consolidação de um desastre para o Lula. Por que isso? Porque dentro do PT, entre as próprias pessoas que apoiam o Lula no PT, há a consideração de que se o Lula tiver menos do que 40% de popularidade, ele não deve concorrer à reeleição em 2026. E qual que é a aprovação do Lula nessa pesquisa? 40% no limite. Você sabe que a Quaest ajuda o Lula, né? Eu já falei para vocês isso em outras situações, é muito impressionante como é que ajuda o Lula. Eu não descarto que o pessoal deu uma martelada no número para ficar em 40% para não dar aquele baque, porque o Lula disse que se cair abaixo de 40%, que ele desiste da reeleição. Não, não, Lulinha, não desista, Lulinha, por favor, você é a única nossa esperança. A única esperança da esquerda é o Lula. Já falei para vocês, o Lula vai ser candidato. Mas ele sabe que se estiver abaixo de 40%, ele não tem chance nenhuma, né? E o que a pesquisa está dizendo é que ele está em 40%, está no limite, né? E vamos entender aqui porque é pior do que isso. Segundo eles estão dizendo aqui, teve melhorias econômicas nesse período, porém o pessoal não prestou atenção nas melhorias econômicas por causa do caos do INSS. Meu amigo, é verdade. É exatamente o problema, né? A melhoria econômica nunca vai ser creditada ao Lula porque todo mundo sabe que o Lula faz merda. E a corrupção vai ser sempre creditada ao Lula porque todo mundo sabe que o Lula é um corrupto. Não tem como mudar esse tipo de coisa, né? Vamos entender essa pesquisa aqui que tá bem interessante pra gente, tá? E, de novo, no final das contas, sabe qual que é a conclusão? Que o chefe da Quaest chega, tem que censurar a mídia. A única solução para o Lula é censurar a internet e a mídia tradicional, meu amigo. É mole? Estamos indo para a China, meu amigo. É o que o pessoal quer. O pessoal já viu que a única chance do Lula ganhar a eleição no que vem é modelo chinês, modelo venezuelano, é modelo ditatorial. Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Pirocóptero Apache, representante do Xvideos no Brasil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Só ressaltando o que eu falo sempre aqui, eu não acredito que eles terão sucesso nessa empreitada. O que eu estou dizendo é que eles querem esse caminho. À medida que vai chegando cada vez mais a eleição de 2026, eles se convencem que a única alternativa é fechar isso daqui numa Venezuela mesmo, é proibir todo mundo da oposição de concorrer. Quem não é amigo do Lula não é a favor da democracia, então não pode concorrer também, não pode, né? Aí sim eles ganham, né? Mas eu acho que eles não vão conseguir isso, porque eu acho que as instituições do Brasil ainda têm força para evitar essa lambança, né? Então tá aqui, ó. Novas pesquisas, ele está falando aqui da pesquisa da Quaest, deixam o Lula no limite da candidatura, né? Interlocutores avaliam que risco da biografia faria presidente desistir de reeleição com popularidade abaixo de 40%, mas apostam na recuperação. Como que eles vão recuperar? A gente vai falar daqui a pouquinho o que eles estão apostando. Aqui, a pesquisa da Quaest é a consolidação de um desastre para o Lula. Números nunca foram tão ruins. E pioraram mesmo depois do Lula ter implementado um monte de coisa. Pé de meia, e não sei o que lá, luz para todos, gás para todo mundo, não sei o que lá, mais o que. Um monte de programa que ele inventou aí, que ele achava que daria mais votos para ele, acabou não resolvendo nada, né? Agora, é verdade que a reprovação cresceu e a aprovação caiu, mas foi pouca coisa. Cresceu de 56% para 57%, caiu de 41% para 40%. Considerando a margem de erro de 2 pontos percentuais, não se alterou. A questão é que a aprovação se estabilizou no recorde negativo, né? E teve outras pesquisas que saíram recentemente que também mostram que isso daí continua piorando a aprovação do Lula, né? A questão, como lembra o Lauro Jardim, é que havia expectativa de que não, que o Sidônio Palmeira agora vai resolver o problema, que o problema é de comunicação. Eu falo para você, não é, o problema não é a comunicação, o problema é que o Lula é ruim mesmo. A gente da direita tem que agradecer que esse pessoal da esquerda resolveu ressuscitar o Lula, porque puta que pariu, o cara ruim, cara burro, cara idiota. Aqui, ó. Então, assim, afinal, Lula convocaram um especialista para cuidar da comunicação, e era a comunicação que, para Lula, merecia a culpa dos números sofríveis de popularidade, né? E a gente tá vendo que não é. Eu avisei. A comunicação era uma merda? Era uma merda, continua sendo uma merda. Mas o problema do Lula é muito maior do que a comunicação, né? Só que o receituário do Sidônio, seguido à risca pelo Lula, deu em nada até agora. O Lula passou a dar muito mais entrevistas do que jamais havia dado desde a posse.
passou a viajar para os estados como nunca antes, também preparou e serviu um pacote de bondades para baixa renda, e meio ano se passou e nada mudou. Todos os esforços deram em nada até agora. Uma pergunta da pesquisa permanece sendo um fantasma assombrar o Lula. É a pergunta quanto indicar que não se trata só de um problema de governo, mas da figura do presidente. Aê, estamos chegando no que eu falei há tempo atrás. Talvez se o pessoal contratasse uma cápsula, se o pessoal assistisse uma cápsula, evitava um monte de problema, já tinha falado isso. Você acha o Lula bem intencionado? Quase metade dos brasileiros considera ele mal intencionado. Oh, meu Deus do céu. O que eu estranho é como é que ainda tem 46% que vem como bem... Quem acha que essa figura pinguça, corrupta, é bem intencionada? Onde é que estão essas pessoas? O que elas comem? Como elas dormem? Não é possível, cara. O Palácio do Planalto vai relativizar o resultado dessa pesquisa, algo que qualquer governo faria, vai dar a explicação padrão de que a pesquisa o que vale é das urnas e não sei o que lá, mas a situação tá feia para o Lula, tá todo mundo sabendo, né? Vamos entrar um pouco mais no relatório aqui, ó. O dado principal é esse, 57% desaprovam o governo Lula e 40% só aprovam. Tá aqui a linha no tempo, né? Começou o governo Lula com 51% de aprovação, 42% de reprovação, chegou a melhorar no primeiro momento, no início de 2023, mas depois caiu, ficou um tempo aqui empatado, aquela coisa vai, não vai, mas desde aquele pacote pacote fiscal lá de novembro, que o dólar disparou, que a inflação cresceu, desde aquele momento o Lula não consegue mais nada, né? Já está muito pior, mais desaprovado do que aprovado, e está crescendo e continua crescendo aqui. E como eu falei para vocês, o grande problema é que é o Sidônio que vai resolver o problema da comunicação e não sei o que lá, e não é esse o problema. O meu temor é que a gente vai ver aqui que eles estão dizendo que um fator para ter caído pouco aqui é porque a inflação deu um alívio. E por que a inflação deu um alívio? Porque o dólar está parado. E por que o dólar está parado? Ninguém sabe por que o dólar está parado. Sinceramente, ninguém sabe por que o dólar está parado. Eu temo que o governo Lula esteja queimando reserva através do Galípolo lá no Banco Central para manter o valor do dólar aqui no Brasil. E se tiver acontecendo isso, é aquele problema que eu falei para vocês. Funciona, funciona. Né? Ele vende dólar, mantém o valor do dólar baixinho, mantém a inflação controlada aqui. O problema é que isso não dá para fazer por muito tempo. E mais dia, menos dia, vai ter uma crise internacional, vai dar uma merda federal isso. Aqui, ó, ele fala mais um monte de coisa aqui, com relação à aprovação por região, nenhuma novidade, ninguém gosta do Lula, só no Nordeste que o pessoal continua com essa ilusão de achar que o Lula vale alguma coisa. E a aprovação do governo Lula por gênero também, tanto homens quanto mulheres não gostam do Lula, raça e cor, ninguém gosta do Lula, e faixa etária, ninguém gosta do Lula, só os velhos que gostam do Lula. Olha aqui, isso aqui é o efeito que eu falo para vocês da diferença da informação descentralizada e distribuída. Por que a velharia gosta do Lula? Eu falo velharia com carinho, porque eu também tô nessa turma aqui, né? Não, na verdade eu tô nessa turma de cá, porque eu tô até 59 anos ainda, mas daqui a pouco eu tô na velharia de lá. É porque o pessoal continua assistindo TV Globo, meu. É impressionante. O que a gente está vendo não é que a rede social mude a coisa. O problema é que a rede social quebra esse condicionamento da rede. Cara, a Rede Globo é nojenta, cara. Se você parar para assistir o Jornal Nacional, é nojento o quanto que eles elogiam o Lula, o quanto que eles falam bem do Lula, o quanto que eles insistem nessa narrativa, cara, que não tem como. E isso daqui é um problema pro Lula, por quê? Porque esse pessoal aqui, bem ou mal, tá acabando, né? Tá diminuindo de tamanho, né? Você sabe que ninguém vai ficar para semente, não, meu amigo. O pessoal aqui, cada vez mais os idosos estão aprendendo a usar a informação descentralizada e outros estão indo dessa para melhor, né? E aí, no final das contas, o que vai sobrar é a galera de cá que tá andando para lá. O PT não tem salvação nenhuma no longo prazo, é por isso que eles estão desesperados, né? Escolaridade também, aqui é a mesma coisa, que qualquer escolaridade, ensino médio ou superior, já detesta o Lula. Ah, mas até o ensino fundamental o pessoal gosta do Lula. De novo, é o mesmo caso. É o pessoal que tem dificuldade com tecnologia, não tem celular, não busca se informar, aí acaba assistindo Rede Globo, e aí, meu amigo, aí é a tragédia que tem, né? Mesma coisa aqui com salários. Aqui, ó, o Lula só ganha até 2 salários mínimos. O cara tem mais de 2 salários. O cara consegue comprar um celular, já não ganha mais o Lula, que acabou, já não tem essa, né? Católicos, ou seja, é tudo ruim, todo mundo, ninguém gosta do Lula, no final das contas, essa é a verdade. Tem mais alguma coisa interessante aqui, ó, avaliação geral do governo Lula, quem é positiva, regular ou negativa, nenhuma novidade, tudo caindo e aumentando a percepção negativa do governo. Comparado com os mandatos iniciais do Lula, é muito pior esse, lógico, né? Todo mundo, só tem crítica ao Lula aqui, só tem coisa ruim, nada melhorou nessa história, né?
E aqui, ó, aqui na Genial Quaest eles falam mais um monte de coisa aqui também sobre aprovação, mas não tem nenhuma novidade aqui em relação a isso. O que tem de interessante nessa história é isso daqui, ó. Insatisfação com os preços diminui e Lula evita queda maior da popularidade. Então o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que o que aconteceu? A inflação diminuiu um pouco, e com isso a popularidade deveria melhorar, a popularidade do Lula, só que como teve o escândalo do INSS, acabou uma coisa compensando a outra, por isso que teve uma queda apenas pequena disso daqui, né? Aqui, ó. Lula não cumpre promessas e não é bem intencionado. Isso aqui é outro ponto que eles falam aqui, que é a imagem do Lula. Não adianta, não é problema de comunicação, é problema de como o povo vê o Lula. O Lula é um corrupto, todo mundo sabe que ele é corrupto. Não adianta o STF falar, não adianta o William Bonner falar 200 mil vezes, o senhor foi inocentado de tudo, então né, não tem nada, não deve mais nada à justiça. Já deve de novo, tá? Já vai ser preso de novo pelo caso do INSS, né? Aí aqui, ó, o CEO do Quaest, aqui, o escândalo do INSS afetou o efeito positivo da economia. Então, o diretor da Quaest, ele falou que justamente que o problema foi esse. E o problema maior é o seguinte, olha só o que ele diz aqui, ó. Entre os que tiveram a questão do INSS, a pesquisa dedicou um bloco ao esquema de fraude do INSS e verificou que 82% dos entrevistados tiveram conhecimento do escândalo. Entre os que tiveram a informação, 31 consideram que o governo Lula é o responsável pelo dinheiro descontado indevidamente de aposentadorias e pensões, né? É lógico, o Lula tentou emplacar a história de que a culpa era do Bolsonaro e coisa e tal, mas no final das contas, só 8% das pessoas dizem que a culpa é do Bolsonaro. Então, ficou muito óbvio que a culpa é do Lula nessa história, né? Todo mundo viu que a culpa é do Lula. É o que eu falei, é muita digital do Lula, é o irmão do Lula, é sindicato envolvido. Todo mundo sabe que sindicato é coisa do Lula, né? Então, o que ele fala aqui é justamente que esse foi o problema no final das contas, né? Na visão deles. E aí eu digo para vocês que são dois problemas. O primeiro problema é por que o dólar parou de subir? O que eles estão fazendo para segurar o dólar? Porque a situação está só piorando aqui no Brasil. Eu não sei quem que está mantendo o dólar aqui no Brasil de investidor estrangeiro. Sinceramente, não sei. Mas esse é um problema que eles têm. O que eles fizeram para manter esse dólar? Quanto de reserva que eles venderam para manter isso, né? E o outro problema é justamente esse negócio do escândalo do INSS. Não tem essa história, né? E por que as pessoas acham que o Lula é culpado pelo caso do INSS? Aqui, ó. E o Lula diz que desvios no INSS serão punidos, mas que o desconto é pobre roubando pobre. Por que ele está dizendo isso? Ele acha que sindicato é pobre, né? Ele fala, não, é pobre do sindicato roubando os pobres aposentados. Não, Lula, é os vigaristas do sindicato que ganha bem pra caralho, ganha salário de 50, 60 mil por mês. O seu irmão é um desses vigaristas que ganha salários altíssimos em sindicato, encostado em sindicato, roubando os pobres de verdade, que são os aposentados do Brasil, gente que não tem conhecimento de tecnologia. Olha o absurdo que esse cara tá falando. Ele tá defendendo, aqui, olha só, fraude no INSS. Lula diz que não pode punir de maneira nenhuma entidade de forma precipitada. Olha só, o cara tá defendendo o pessoal que rouba aposentado. É lógico que esse caso todo aqui é do Lula e foi pro STF. O que vai acontecer agora? Vão dar um jeito de bloquear essa porra toda. Vai continuar os aposentados sendo roubados pelo Lula do mesmo jeito que estavam sendo roubados. Não vai punir ninguém, por quê? Porque são sindicalistas, tadinhos, só estavam roubando os aposentados lá que não sabem ler e escrever. Cara, é uma vergonha tão grande, isso é um absurdo tão grande isso, né? Aí, ok, esse é o problema. Ninguém confia no Lula, o Lula é uma bosta, ninguém gosta do Lula, o Lula está perto da pior marca dele, mas o que ele vai fazer com isso? Aí tá aqui, ó. Com baixa popularidade, Lula prepara pacote social e programa caravana. Vai botar mais medidas da bolsa isso, bolsa aquilo outro, não sei o que lá, sendo que eu já falei para vocês porque isso não resolve, porque ajuda daquele grupo específico, né? Aquele grupo específico passa a ganhar mais alguma coisa, mas em compensação gasta dinheiro, o que faz com que todo mundo pague mais inflação, né? E esse pague mais inflação, o que está acontecendo? O Lula pode estar fazendo alguma coisa para segurar isso, mas ele não vai conseguir segurar por muito tempo. E lembra, a eleição é só em 2026. Isso vai quebrar muito antes de 2026, né? Então, está programando a caravana. Ele vai fazer a caravana de vários comícios para falar as coisas diretamente com o público, para eles não terem fake news e não sei o que lá, sendo que ninguém vai nos comícios do Lula. Cara, não tem jeito, bicho. O Lula é uma peça de antiquário. Agora, o que me dá medo é isso daqui. Ó. O senhor Felipe Nunes é o diretor da Quaest. Então ele analisa aqui a própria pesquisa dele e basicamente as conclusões que ele chega são as conclusões que os jornais chegaram também. Mas os jornais omitiram uma coisa que ele falou
nessa thread aqui, que é muito interessante, tá? Então, os jornais aqui, ó, ninguém mencionou essa fala do diretor, até o cara que falou aqui, do cara da Quaest aqui, ó, CEO da Quaest fala sobre isso, o problema do escândalo do INSS, mesmo ele não mencionou uma coisa que o diretor da Quaest mencionou aqui no Twitter. Olha a importância da informação descentralizada. A gente está vendo da fonte primária uma coisa que nenhum jornal mencionou aqui e que é importantíssimo nessa história. Aqui, ó, o que ele fala aqui no final? Como explicar, então, a manutenção da alta desaprovação nesse mês diante desses sinais positivos? Então ele está colocando aqui que, caramba, né, teve tanto sinal positivo, a economia melhorou, um monte de coisa melhorou, não sei o que lá, mas o Lula continua desaprovado pela maior parte das pessoas. Por quê? Um fator relevante é o desequilíbrio informacional. O volume de notícias negativas sobre o governo foi mais que o dobro das notícias positivas no período. Então qual que é o problema? O problema é que o Lula gosta de passar a mão nos sindicatos que estão roubando aposentado. O problema é que o Lula é um filho da puta que está roubando aposentado mesmo, lá dando benefício para o sindicato. Não, o problema é que estão noticiando isso. Não pode ter notícia, não pode falar isso, porque senão fica ruim para o Lula. Tem que falar as notícias boas. E ele fala, isso daqui ó, é desequilíbrio informacional sobre notícias. Ele não está falando da internet, não está falando das redes sociais. Ele está falando de jornais. E é por isso que os jornais ficaram quietinhos, porque todos eles perceberam que o que esse cara está dizendo que é a salvação para o Lula é censurar a imprensa. Não é só censurar a rede social, vai ser só o primeiro passo, meu amigo. Só o primeiro passo que eles vão tentar censurar a rede social. Eles querem censurar a imprensa. Não pode, como é que faz o dobro de volume de notícias negativas nesse período? Caramba, tadinha de papai Lully. Ele fez tanta coisa bonitinha, tem que dar notícia positiva, Globo, Folha. Por favor, deem mais notícias positivas de painho. Olha o tamanho do buraco que a gente está se encaminhando. Esse cara é lulista, vocês sabem, né? Por isso que eu digo, estou falando aqui que parou em 40%, eu não sei não. Ele martelou os números lá para ficar no 40%, porque ele não quer que o Lula desista já da candidatura dele, né? O que esse pessoal está dizendo, a solução não é pacote social. Eles sabem que esses pacotes sociais são inócuos, né? Que o pessoal não vê benefício nisso. E também não é a caravana vai falar para quem, cara pálida? Ninguém vai nos comícios do Lula, tudo vazio, ninguém vai assistir essas porcaria. A solução que eles estão pensando, o que eles estão achando que eles vão fazer para resolver o problema é censura. Censurar rede social, censurar jornais e tentar brigar com os Estados Unidos, que foi o que a gente falou no outro vídeo também. É isso que é o plano do Lula para melhorar a popularidade dele. Vai dar errado, mas a gente vai sofrer nesse meio do caminho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.